Olá, eu sou Elaine Cunha. Vamos a mais uma leitura? O livro de hoje, Stormie Omarjan, Minha História de Perdão e Cura. Mergulhando mais fundo. Rick, você me faria um favor de deixar a louça do café de molho? Lavo tudo quando chegar em casa à noite. Gritei enquanto saía para um compromisso às 8 horas com minha fonoaudióloga. Não é meu serviço, ele rebateu. Qual é então o seu serviço? Retruquei friamente. Estamos casados há 1 ano e meio e você só trabalhou 4 dias. Pelo menos poderia parar de ver televisão por 1 hora ou deixar de visitar sua mãe uma noite para me ajudar no serviço da casa. Não posso fazer tudo sozinha. Eu sabia desde o início que Rick dedicava atenção anormal à mãe e a amava muito mais do que me amava. Queria que eu fosse igual a ela, e eu fazia o possível para imitar todas as qualidades dela, mas nunca conseguia. Ele usava a crítica para tentar transformar-me em um ser humano aceitável, mas eu não reagia bem e me retraía. O seguro dos carros vence hoje, ele avisou, sem dar a menor atenção a tudo que eu acabara de dizer sobre o serviço da casa. Ah, não, são mais de $600. Você não pode pagar a metade? Supliquei. Não foi o que combinamos. Eu dei a entrada da casa. Você paga o resto. Ele me lembrou, seguro de si. Não demorou muito tempo para eu entender que nosso acordo financeiro era injusto. Eu estava pagando mais do que ele, mas havia concordado e aparentemente não podia voltar atrás. Saí batendo a porta com força. Vi pela janela Rick sentar-se de novo diante da televisão, onde passaria o resto do dia enquanto a louça suja continuava no balcão da cozinha. É claro que este casamento não está funcionando como planejei. Pensei enquanto seguia de carro para minha sessão de fonoaudiologia. Não era absolutamente aquela a convivência que eu esperava ter com um homem. Na verdade, minha solidão aumentava dia após dia, assim como o medo e a insegurança. Agora eu pensava que vivia melhor quando era solteira. Pelo menos não tinha de sustentar outra pessoa nem limpar o que ela sujava. Com a agenda lotada e Rick sem ajudar em nada em casa, eu vivia zangada com ele. Não havia diálogo entre nós. E embora tivéssemos relações sexuais, a afeição e o carinho paravam ali. Eu necessitava mais do que Rick podia me dar, e isso me magoava. Exigia em silêncio que ele me amasse e me adorasse, mas ele não podia, pois tinha os próprios problemas, a própria depressão. E eu estava tão envolvida com os meus problemas que não conseguia entender os dele. Não tinha ideia do que ele queria de nosso relacionamento, mas, por certo, ele também não sabia. A caminho de Bennett Canyon, passei por Cielo Drive, a rua onde Sharon Tate havia morado, e a casa onde ela e os amigos haviam sido assassinados. Estremeci, mesmo durante o dia, eu tinha medo de passar por ali. Porém, a casa de minha fonoaudióloga localizava-se logo adiante, e aquele era o caminho mais curto para chegar lá. Oi, Glória. Desculpe-me pelo atraso, resmunguei ao passar por ela e entrar na sala rústica e aconchegante, bem características de Beverly Hills. Você parece muito cansada hoje, Stormie. E por que está resmungando? Ela perguntou, demonstrando reprovação. Estou cansada e acabei de discutir com Rick. Tentei falar devagar e lembrar tudo o que ela me ensinara. Passei anos recorrendo a diversos fonoaudiólogos na tentativa de superar um problema de fala que começou na infância. As horas e horas de exercícios tediosos e cansativos resultavam apenas num progresso mínimo mês após mês. Quando criança, eu tentava esconder o problema permanecendo calada ou ensaiando cuidadosamente o que precisava dizer. Foi por isso que quis ser atriz. Podia treinar as falas várias vezes, praticá-las com a fonoaudióloga e dizê-las claramente. Glória me ajudara mais que qualquer outra pessoa. Além das sessões de terapia, da fala 2 vezes por semana, ela me ajudava todas as vezes que eu recebia um novo papel. Naquela manhã, ela iria ajudar-me a dizer as falas corretamente para a nova comédia que eu estava fazendo.
O ensaio seria às 10 horas no estúdio da CBS. Devagar, você está falando rápido demais, ela disse quando comecei, e pronunciando mal as palavras. Tentei de novo. Agora está muito anasalada. Comece outra vez. Um minuto depois, ela voltou a me interromper. Stormier, você está retendo muita tensão na garganta. Repita as falas com esta rolha de vinho entre os dentes. Abri a boca para que ela pudesse colocar a rolha. Agora, fale usando o diafragma e não a garganta. Ensaiei as falas várias vezes. Mudar hábitos errados de dicção é muito mais difícil que aprender a falar corretamente desde o início. Trabalhamos durante 1 hora sem parar, e no final eu estava exausta e começando a tremer. Sabia que a depressão e a amargura, cada vez maior em relação a Rick, estavam prejudicando meu corpo. Eu vivia doente e sentia-me feia e velha. Estava morrendo por dentro. Todas as escolhas que havia feito para minha vida, pensando em salvá-la, estavam me matando. Às vezes, parecia haver outros seres morando dentro de mim, e eu não conseguia controlá-los. Talvez fosse consequência das drogas que usara durante anos, ou quem sabe, do envolvimento com práticas de ocultismo que resultaram em experiências extracorpóreas. Enquanto eu pagava a Glória e saía, ela me olhou com a mesma expressão que eu havia visto em tantas pessoas e que parecia dizer: Stormier é uma garota tão agradável e com tanto potencial. Qual será o problema dela? Passei pelo Canyon, virei à direita na Sunset Boulevard e segui para a CBS, ansiosa como sempre para trabalhar, mas ao mesmo tempo com medo. A infelicidade que sentia em casa fazia-me aumentar a dedicação ao trabalho. The Glen Campbell Good Time All estava começando nova temporada e eu tinha recebido um papel de destaque. Além desse trabalho, eu aceitava todos os tipos de gravação, comercial, figuração em filmes ou programas de televisão que conseguia encaixar na agenda. Minha vida era aceitar todos os papéis que aparecessem em meu caminho. Sentia-me mais à vontade na CBS que em minha casa em Benedict Canyon. Naquela noite, saí logo da CBS e cheguei mais cedo em casa que o normal. Rick estava vendo televisão, claro. Estou exausta, disse, subindo a escada para dar um cochilo. Me acorde às 8 para eu preparar o jantar. Deitei-me na cama e cobri o rosto para não ver a claridade. Não me lembro de mais nada, a não ser de Rick puxando as cobertas de meu rosto. Com os olhos arregalados, eu fitava o alto da parede. Ele gritou meu nome, mas eu não via nem ouvia nada. Quando ele se abaixou e me sacudiu, voltei à consciência num ataque de histeria, enquanto me dava conta do que acabara de acontecer. Era como se meu espírito tivesse deixado o corpo e ido a um lugar de extremo tormento. Senti por um instante que havia perdido o controle de parte de mim e talvez não conseguisse recuperá-lo. Foi aterrorizante e eu chorava incontrolavelmente. Na tentativa de acalmar-me, Rick disse: Vou buscar um copo d'água, e começou a afastar-se. Não, não, não me deixe sozinha aqui, por favor, implorei. Vou com você. Ele ajudou-me a descer a escada e sentou-me nos 2 degraus da entrada da sala de descanso, um pouco abaixo do nível dos outros cômodos. Com as mãos cobrindo o rosto e chorando, não vi quando ele se afastou e entrou na cozinha. Ao ouvir o som de passos no hall, levantei a cabeça e vi um vulto escuro vindo em minha direção. Parecia minha mãe, segurando uma faca, e com medo imaginei que ela fosse me matar. Socorro! Alguém me ajude! Gritei, histérica e descontrolada. Percebendo que eu não estava tendo uma alucinação, Rick agarrou-me pelo ombro com uma das mãos e sacudiu-me com força. Stormier, sou eu, Rick! Ele gritou em meu rosto. Olhei para ele totalmente espantada. Rick, eu disse, soluçando. Pensei que fosse... Não conseguia falar. Aparentemente, confundi o reflexo do copo de água na mão de Rick com uma faca. Mas não podia contar-lhe. Nunca havia contado a ninguém.
Não sei o que pensei. Balbuciei e comecei a tremer. Depois daquela experiência, eu tinha medo de ficar sozinha até durante o dia. Rick nunca mais mencionou o incidente. Provavelmente pensou que eu fosse louca ou era passivo demais para se importar com aquilo. Na verdade, ele falava pouco. Alguns dias depois, comecei a sentir feridas dolorosas na boca e mal conseguia comer ou engolir. Quando finalmente consultei o médico, ele diagnosticou uma grave deficiência de vitamina B. Não sei qual é o seu estilo de vida, mas está extremamente estressada. Mas minha alimentação é saudável e faço exercícios, protestei. A alimentação saudável e os exercícios físicos são importantes, mas não compensam o excesso de estresse. Você precisa descansar mais e trabalhar menos, e livrar-se daquilo que lhe causa ansiedade. Tem só 28 anos. É jovem demais para ter esses problemas. Com o passar dos anos, o problema se agravará. Por enquanto, vou receitar injeções de vitamina B 3 vezes por semana até você melhorar. Naquela tarde, voltei para casa e me olhei no espelho. Vi rugas ao redor dos olhos, da boca e da testa. Meu cabelo estava sem brilho e sem vida, e havia começado a cair. Minha pele tinha um tom cinza amarelado. Meu corpo estava exausto e perdera a forma e a tonacidade. A dor interna era insuportável. Sentia-me velha e desgastada. Sabia que se tratava de uma condição permanente que jamais seria recuperada. Em minha profissão, uma pessoa de 24 anos era considerada velha. Tinha pavor de que alguém descobrisse que eu tinha mais idade e tentava desesperadamente esconder isso. O fato de saber que algumas pessoas com quem trabalhava eram mais velhas que eu e também mentiam a idade não me aliviava em nada. Afundei na maior das depressões que já havia sofrido. Voltei a pensar seriamente em suicídio e cheguei a planejar os detalhes. Nunca comentei com ninguém sobre o que se passava dentro de mim, mas, numa nova sessão de gravações com Terry, minha amiga cristã, contei-lhe sobre minha experiência extracorpórea e como aquilo havia me assustado. Ela aconselhou-me a repetir o nome de Jesus várias vezes quando eu me sentisse apavorada. Isso afastará o medo, disse-me. Achei o conselho estranho. No entanto, ao primeiro sinal de medo, paralisante, coloquei sua sugestão em prática e o medo desapareceu. O nome de Jesus não tinha nenhum significado especial para mim, mas se tinha algum tipo de poder, por que não usá-lo? Pelo menos daquela vez havia ajudado. Minha aflição emocional estava afetando seriamente o trabalho. Comecei a perder a concentração e a minha voz falhava por causa da tensão na garganta. Certa noite, uma amiga que conhecia meu problema ligou para me passar o nome de um psiquiatra. Por que você não liga para ele? Ela sugeriu. Ele me ajudou muito e sei que pode fazer o mesmo por você. Essa pessoa vai conversar comigo? Perguntei, lembrando-me de todo o dinheiro que desperdiçara com médicos que, em minha opinião, precisavam mais de ajuda do que eu. Não estou interessada em mais um psiquiatra que vai me obrigar a falar e depois ficar parado com um ar de tédio ou olhando para mim como se eu fosse louca. Esse médico fala e dá bons conselhos. Com essa garantia e a esperança de que ele poderia me ajudar a controlar o sofrimento emocional e lidar com a depressão, marquei uma consulta para a semana seguinte. O Dr. Foreman era um cavalheiro simpático e educado. Tinha mais de 50 anos, cabelos grisalhos e cobrava 5 vezes mais que os outros médicos que eu havia consultado. No entanto, se ele fosse 5 vezes mais agradável, valeria a pena. Tratou-me desde o início como uma pessoa inteligente e não como uma louca. Essa atitude me impressionou tanto que me senti à vontade imediatamente. Ele fez um gesto para que eu me sentasse na cadeira do outro lado de sua mesa e perguntou com um sorriso cordial: O que está perturbando você, minha jovem? Vivo constantemente com medo, Dr. Foreman, e nem sei ao certo do que tenho medo. Estou cercada de pessoas, mas sinto uma solidão insuportável.
Sofro de depressão debilitante e de crises de ansiedade que me fazem sentir como se estivesse morrendo. Sinto dor emocional o tempo todo e não sei o que fazer. Pensei que a situação melhoraria quando eu me casasse, mas só piorou. Não podia acreditar que estivesse despejando todas aquelas informações em cima daquele homem, mas não conseguia mais me conter. O Dr. Foreman deu-me um sorriso compreensivo, inclinou-se sobre a mesa e bateu de leve em minha mão para me tranquilizar. Não se preocupe tanto assim, ele disse. Os sintomas que descreveu indicam haver algo muito profundo dentro de você que provavelmente você mantém escondido. É como se, quando criança, você tivesse trancado o leão no armário, porque ele era grande e a assustava. Com o passar dos anos, à medida que crescia, você continuou a pensar naquele leão e em como ele era assustador. Mas hoje já é adulta. Se você abrisse o armário e deixasse o leão sair, provavelmente descobriria que ele não passa de um gatinho. Ele parecia grande para uma menina, mas agora não há o que temer. Precisamos abrir algumas portas do seu passado para permitir que você veja que as coisas que tanto assustavam antes não representam mais nenhuma ameaça. Surpreendi-me ao ver que ele escolheu a analogia de um armário sem eu ter mencionado aquela parte de minha vida. Ao ouvir as palavras calmas e tranquilizadoras do Dr. Foreman, eu sabia que, finalmente, poderia contar minha história para alguém. Coisas que nunca havia dito a ninguém. Respirei fundo e lentamente comecei a falar de minhas lembranças mais antigas.